Então a gente sabe que o trauma complexo é o tipo de trauma que acontece na relação com o outro. E a relação é uma relação que costuma ser adoentada, tóxica, violenta, humilhante. Esse tipo de relação costuma ter pouco de amor e muito de ódio, inveja e destruição. A gente também não vai esperar que as relações sejam todas limpinhas, corretas, porque elas não são. Justamente porque nós, como humanos, a gente carrega o potencial para a barbárie. O Freud foi o primeiro a falar sobre como desde cedo a gente mostra que veio, né? No sentido de que a gente é puro instinto também, sexual e agressivo. O próprio Nelson Rodrigues, o escritor brasileiro, ele sabia muito bem descrever a parte grotesca que todos nós carregamos. Se você ainda não leu as crônicas do livro dele, A Vida Como Ela É, eu recomendo. Todo ser humano ele pode chegar ao submundo porque o submundo já está nele. Mas voltando aqui, no caso do trauma complexo, essa vivência que uma criança, por exemplo, teve, como eu falei antes, de ódio, inveja e destruição, foi comunicada pelos próprios pais ou por uma comunidade inteira como algo que não era de natureza doente, era normal, né? Então, espancamentos foram vendidos como educação, a inveja do pai ou da mãe vão criando uma narrativa de que um filho é um desclassificado, de que a filha é uma. A projeção dos pais vai invadindo o filho de um modo em que ele vira o depositário de todas as más qualidades. E isso vai degradando o desenvolvimento da criança de uma forma muito intensa. Então, se a gente for falar mais sobre sintomas, como são os sintomas do trauma complexo em adultos, adultos que passaram por vivências familiares negativas prolongadas, a gente pode dividir entre sintomas comportamentais, sintomas psíquicos e sintomas emocionais. Os sintomas comportamentais, que costuma aparecer no comportamento de alguém, é um estado de hipervigilância, que é ficar super atento a algo que é potencialmente perigoso e que vem de fora, repetição de padrões relacionais. Então, a pessoa que vive determinado padrão adoentado de relação interpessoal tende a repetir ele ao longo da vida, com outras pessoas e outras situações. Excesso de controle sobre si mesmo. Isso devido à hipervigilância que se tem sobre si mesmo, né? Guiada por um medo grande de errar. Essa pessoa também pode apresentar estratégias destrutivas para lidar com a angústia e o desespero, como por exemplo o uso de drogas, álcool, comportamento promíscuo, obsessivo ou até violento. Uma pessoa que pode se abster socialmente, é uma pessoa que pode ter dificuldade em comunicar necessidades e vontades. A fala e a linguagem pode ser prejudicada no sentido que a expressão não se dá de uma forma eficaz. E dificuldade em sustentar um relacionamento, qualquer que seja. Dos sintomas psíquicos, ou então cognitivos, como o pessoal da psicologia comportamental diz, né? Eu prefiro falar em sintoma psíquico porque a minha abordagem é psicanalítica, mas enfim. Os sintomas psíquicos, eles falam do que acontece no âmbito mental de alguém. Então são eles. Ter dificuldade de ficar no presente, ficar muito no campo mental, fantasiar, viajar. Despersonalização, que fala da sensação não estar no seu próprio corpo, ou de não se reconhecer como você mesmo. Existe também uma crítica interna muito exacerbada, né, que na psicanálise se fala de um superego castrador. É um sentimento de que você nunca está certo, é culpado de tudo, está sempre errado. A pessoa tem um mundo interno, ou então um mundo mental, adoentado ou tóxico, o que quer dizer que há muitas introjeções negativas. É como se fosse um mundo interno de terror. A pessoa tem bastante pesadelos e também
tem flashbacks que tem relação com as memórias traumáticas, que nada mais são que pensamentos intrusivos. E por fim, os sintomas emocionais, eles são ansiedade, depressão, vergonha excessiva, sentimento de não ter valor nenhum, uma autoestima constantemente baixa, uma autoimagem perturbada. A pessoa pode se sentir sempre em modo de sobrevivência, ela pode ter um sentimento de impotência grande, ela pode ter dificuldade em confiar e se sentir seguro. Isso em situações e em relacionamentos. E dificuldade de se sentir próximo aos outros. Se esse conteúdo foi útil para você, então dá um like e segue para mais informações.